Olá pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Bom, a gente vai dar um início hoje na nossa live. Semana passada era para eu estar aqui com vocês e acabei tendo que trocar com o Brian, mas hoje eu tô aqui para a gente falar o que é preciso para ser um nutricionista do esporte, né? E principalmente o nutricionista que quer trabalhar com endurance, porque esse é o nosso objetivo, né? Falar sobre endurance. Então hoje eu vou falar o que é importante a gente levar em consideração, o que a gente precisa entender, de quais os mecanismos que a gente precisa atender para atender bem esse atleta e conseguir ajudar esse atleta a chegar na prova, enfim, o seu objetivo na melhor da sua performance. Então eu vou começar falando, eu acho que o primeiro ponto, os pontos mais importantes é a gente falar sobre, o nutricionista precisa gostar do esporte primeiro, né? Acho que dificilmente a gente consegue atuar numa área que a gente precisa estudar muito, que é a nutrição esportiva e principalmente a nutrição dentro do endurance, que a gente tem que considerar tantos pontos, tantas individualidades do atleta, se a gente não gosta da modalidade, né? Não gosta do esporte em si. Então a gente tem que gostar do esporte e com isso a gente vai procurar daí uma especialização dentro da área da nutrição esportiva. E daí mais a fundo ainda para quem quer trabalhar com endurance, né? A gente tem vários pontos que a gente precisa levar em consideração dentro da nutrição pro endurance. E um deles eu acho que é importante assim, que o nutricionista se coloque numa situação de treinamento, né? Claro que eu faço provas longas, gosto de fazer, o Brian não faz provas longas, mas acaba de uma forma ou de outra, em algum momento da vida dele, ele viveu isso também, como eu vivo, e eu acho importante exatamente isso, é vocês se colocarem na situação de treino, na situação que o atleta vive, né? Claro que nem todo mundo acaba gostando de pedalar, de correr, de nadar, de correr longas distâncias, mas então que você tenha proximidade, tenha amigos, né? Claro, o atleta, fique mais amigos de alguns pacientes que vão te passar experiências práticas mesmo, né? Porque muita gente vai aprender realmente na rotina diária, se colocar naquela situação, né? Sair um dia cedo para treinar, aquele dia que um treino não foi tão bom, que não teve uma boa adaptação naquele ciclo de treino, então entender exatamente como isso funciona. Eu acho fundamental e hoje eu vejo que eu acabo tendo muitos atletas no consultório exatamente por isso, por eu ter esse contato dia a dia com a prática, né? Então acho que isso é bem importante para o atleta tá buscando isso, né? Ou viver um pouco, ou ter proximidade de atletas e de amigos. Olha o Brian aí. Olá. Outro ponto fundamental é a gente começar pela uma boa investigação, pela uma boa anamnese. A gente fala isso no nosso curso, a gente mostra isso, como fazer uma boa anamnese, né? Então a gente precisa entender os sinais e sintomas que esse atleta está tendo, tanto no início do plano nutricional, no início da temporada, que a gente chama na base do treinamento. Ali é importante que a gente entenda tudo que ele está começando, né, da forma que ele está começando, para a gente conseguir direcionar todo o planejamento dele, que ele tenha sucesso a cada etapa. Então a gente conseguir interpretar todos esses sinais, esses sintomas, a gente entender a rotina de treino dele. Isso eu vejo que é fundamental, né? Não adianta eu fazer propostas dentro da alimentação, propostas de estratégias de alimentação, receitas, que ele não vai conseguir colocar na prática, né? O atleta de endurance é um atleta que ele tem na sua rotina normalmente treinos nas extremidades do dia. Ou ele treina muito cedo pela manhã, 5, 6 horas da manhã, ou ele treina muito no final da noite, 9 horas, 10 horas, né? Às vezes vai subir na bike, vai fazer uma bike estática, que a gente chama de rolo, 10 horas da noite, que isso vai acabar 11 horas. Então, a gente tornar essa rotina dele viável dentro da alimentação, né? Se esse atleta terminou um treino 11 horas da manhã e vai fazer o outro treino na manhã seguinte, 5 horas, olha o número de horas que ele teve para recuperação, e ali ele vai ter o sono, ele precisa fazer um pós-treino. Então é pensar nessa logística junto com o atleta, né? É muito fácil a gente escrever uma dieta que a gente acha que a gente sabe que é o ideal, mas muitas vezes ela não é real, porque a rotina realmente é uma rotina para muitos muito corrida, né? Então a gente tem que tornar essa dieta muito real para que o atleta consiga realmente colocar em prática. E daí a gente consegue entender as respostas que está recebendo. Só assim eu vejo que a gente consegue
levar esse atleta à melhora da performance, porque a gente está ajustando sempre o que ele está se adaptando ou não está se adaptando nessa rotina dele. Outra coisa importante é a gente entender sobre metabolismo energético. Gente, o nutricionista do esporte, ele tem que saber de metabolismo energético, ele tem que saber qual a via metabólica preferencial que o atleta está recrutando num determinado tipo de treino ou no outro tipo de treino. Então, esse atleta vai sair para fazer um treino de 20 km de corrida, 30 km de corrida, quando está lá nos longos para uma maratona, às vezes até 60, 70 quilômetros de corrida, quando ele está pro longo de uma ultramaratona. E qual é a zona, qual é a frequência cardíaca, qual é a zona de treinamento que esse atleta vai estar fazendo esse treino, né? Porque muitas vezes ele tem um treino longo durante a semana, que ele vai correr ali 20, 30, 40 quilômetros, e no outro treino ele vai ter um treino extremamente extenuante, um treino de intensidade, onde ele vai fazer tiros, 10 tiros de 200 metros, 10 tiros de 400 metros. Então, quais são as vias metabólicas que ele está priorizando nesse momento, para eu entender qual é o substrato energético que eu preciso dar para ele, o que ele precisa ter de substrato energético para estar conseguindo executar esse treino da melhor forma. E muitas vezes vocês vão ouvir o atleta falar, poxa, mas eu faço um treino longo em jejum, faço super bem. Eu faço um treino intenso em jejum e faço super bem. Mas ok, quanto melhor ele faria se ele fizesse o treino com o substrato energético certo? Isso eu acabo sempre falando para o meu atleta e faço ele entender. Porque senão ele não vai entender o que você está fazendo, o que você está propondo para ele. E vai acabar não acatando aquilo e não entendendo, né? Eu acho importante o atleta sempre entender a sua proposta. Porque quando ele entende a proposta, é mais fácil dele seguir, dele conseguir trazer aquilo, incorporar aquilo na rotina dele. Então, eu acho é fundamental que a gente conheça as vias metabólicas, as zonas de treinamento e entenda, e com isso a gente entenda da planilha de treinamento também. Então, quando o treinador, eu gosto muito de ver a planilha de treinamento do meu atleta, e daí quando o treinador prescreve o tipo de treino da semana, eu preciso direcionar o treino da semana para aquele tipo de treino que está lá na planilha dele, né? Até hoje eu estava conversando com um treinador e a gente estava conversando sobre isso, né? Que agora a gente está entrando em umas fases tão específicas de treino para as provas do ano, que eu disse para ele, eu que tenho que me adaptar ao teu treinamento. Nunca o treinador vai se adaptar à alimentação. Isso não vai acontecer nunca. A gente tem que estar se adaptando à rotina de treinamento. Claro que muitas vezes, né, nessa fase ainda de base, a gente consegue propor algum tipo de treino que vai ajudar o atleta, quando o atleta quer perder peso. Então a gente troca essa ideia com o treinador, poxa, vamos direcionar dessa forma nesse momento que a gente pode. Mas isso é mais difícil de acontecer. Normalmente a gente tem que alinhar a alimentação ao tipo de treino dele. E por isso que a gente tem que conhecer o treino, né? Então, eu nas minhas prescrições tem lá um pré-treino para intensidade, um pré-treino de longa duração, um pré-treino de intervalado de intensidade, um pré-treino de transição, se esse é atleta de triatlon, se ele vai fazer 2, 3 modalidades. Então, cada treino tem um tipo de pré-treino diferente. E é assim que eu vejo que funciona, né? Eu não posso dar o mesmo pré-treino para todo mundo e o mesmo tipo de pré-treino para todos os treinos. Cada treino eu tenho uma via metabólica, né? Um metabolismo energético diferente. E é isso que eu tenho que suprir. Então, assim eu acredito que realmente funciona, né? Assim funciona. E o atleta consegue ver melhores respostas quando ele tem o substrato energético para aquele treino. E a gente tem que pensar que o intratreino, tanto o pré-treino, eu chamo de um bloquinho, né? Esse bloquinho de pré-treino, intratreino e o pós-treino, ele está totalmente relacionado com a recuperação muscular do meu atleta, né? Com a recuperação metabólica do meu atleta. Então, esse atleta que vai ter treinos consecutivos, às vezes tem 2 treinos no dia, né? O atleta de alto rendimento, o atleta profissional das maratonas, principalmente, ele treina 2 turnos de corrida. Então eu preciso que ele faça o primeiro treino dele de manhã, que ele tenha um bom aporte energético para fazer uma boa recuperação, e daí seja com recursos ergogênicos, seja pela alimentação,
o que for direcionar a alimentação, mas eu preciso garantir que ele tenha uma boa recuperação para que ele faça o treino seguinte da melhor forma. Então, assim, ele vai ter uma boa adaptação ao treinamento, quando a gente consegue equilibrar esse aporte energético, essa demanda energética com a necessidade do treino. Então, dessa forma, eu vejo que é do nutricionista, é uma responsabilidade do nutricionista entender de treinamento, entender de metabolismo energético, de fases de treinamento, de zonas de treinamento, e assim a gente direcionar essa alimentação. Outra coisa que é fundamental a gente entender é de periodização nutricional, né? Hoje a gente fala de muitas... hoje não, há bastante tempo já que fala de diversos tipos de dietas, né? Dieta low carb, jejum intermitente. Então, quando a gente vai estar aplicando essas estratégias nutricionais, na verdade elas são dietas, são estratégias nutricionais, que momento a gente vai estar utilizando e qual estratégia é melhor para aquele momento? Quando eu busco uma perda de peso, em que momento é interessante eu buscar peso? Será que se esse atleta entrar num ciclo de treinamento, onde ele está no ciclo específico, né? Eu vou considerar aqui uma maratona, onde ele está treinando, onde ele tem um treino de 30 quilômetros, que é o longo, onde ele tem um treino de intensidade no meio da semana. Normalmente o atleta de maratona treina ali em torno de 5 vezes por semana, 6 vezes no máximo. Será que esse atleta vai estar recuperando bem de um treino para o outro? Qual é a estratégia que eu vou estar utilizando naquele momento para que ele tenha uma melhor resposta? Então isso é fundamental a gente considerar a periodização do treino. A periodização são estratégias de treinamento e não são dietas, né? São estratégias. Então, dentro você vai pegar a planilha de treinamento que você vai estar recebendo desse atleta, você vai enxergar um macrociclo, que é de onde o atleta está partindo, que seria do período de base, ou de período onde você começou o trabalho com o seu atleta, né? Onde ele vai estar naquele período onde você começou o trabalho, até o objetivo final, quantos meses você vai ter. Isso é muito legal quando a gente consegue passar por todas as fases do treinamento com o atleta, porque ali você consegue entender as respostas metabólicas dele, né? Consegue entender as adaptações, a questão gastrointestinal, se ele tem mais tolerância ao alimento ou se ele tolera menos, como é que a aceitabilidade com o carboidrato, a quantidade de carboidrato que a gente precisa estar ingerindo, principalmente no intratreino. Então tudo isso a gente vai modulando ao longo das fases de treinamento, né? Até agora há pouco eu estava com uma atleta e a gente estava discutindo exatamente isso. Ela vai começar agora a entrar no ciclo de maratona, do Ironman, e o volume de treinamento está subindo muito. E com isso o aporte energético também sobe muito, né? E ela tem um pouco de dificuldade de consumir a quantidade que realmente precisa. Então, como a gente vai direcionar isso para o atleta, né? A gente tem que ir aumentando aos pouquinhos, aumentando pela aceitabilidade mesmo. Então, aos poucos, a gente vai aumentando aquele aporte energético, aquele volume de alimentação, porque normalmente, quando se está no grande volume de treino, o gasto energético é muito grande. E para a gente compensar isso, tem que ser um volume grande, né? E a gente estava organizando tudo isso, porque agora começam os treinos específicos para quem vai fazer o Ironman Brasil aqui. A gente ainda está no período de base, mas daqui um pouco já está começando os longos. Então, essa periodização toda que a gente fala é exatamente isso. É quando utilizar cada estratégia e entender qual é a resposta que a gente quer, né? Porque para a gente estar utilizando uma estratégia, assim como um recurso ergogênico, o que a gente colocar no treino, na alimentação, no planejamento nutricional, a gente tem que entender, tem que saber a resposta que a gente quer. Porque quando o seu atleta voltar no consultório, você vai ter que questioná-lo sobre aquelas respostas que você buscou, né? Então a imunidade tende a diminuir a imunidade, a cair a imunidade nesse período, ou se ele já passou um ciclo de treino, já fez um ciclo longo de treino, e lá ele viu que quando ele chega nos volumes de treinamento ele tem uma queda de imunidade, então, para aí, me acendeu uma luzinha que eu tenho que ficar de olho nessa fase do treinamento do meu atleta, né, para essas respostas, né, para esses sinais e sintomas que ele está apresentando.
Então eu já vou deixar anotadinho ali, e quando chegar na fase do treinamento que ele já apresentou uma queda de imunidade, eu sei que eu preciso reforçar aquele sistema imune do meu atleta, porque eu não posso correr o risco de deixar cair a imunidade dele de novo, né? De ele ter problemas, daqui a pouco ele tem que parar um treino, ou daqui a pouco ele tem que interromper uma fase de treinamento, um ciclo de treinamento, por ficar doente, por não conseguir manter a fase do treinamento dele. Então eu já tenho que saber isso, e eu já tenho que ir antecipando o que eu vou utilizar de suplementação naquele momento, como eu vou direcionar a alimentação dele naquele momento para que eu não corra risco. Então tudo isso a gente vai organizando nessa periodização de treino, e saber dessas respostas é extremamente importante. É a resposta que você busca. Hoje a gente sabe que tem muitos suplementos que são extremamente interessantes a gente usar, que tem respostas boas, né? Claro que isso depende da individualidade, mas eu tenho que entender saber qual é a resposta que eu quero com cada um deles. E até mesmo na hora de montar uma refeição, né? Eu vou montar a janta, aonde eu vou dar um aporte calórico já pensando naquele treino do dia seguinte. Eu tenho que pensar qual é a resposta que eu quero, né? Se é um treino que ele vai fazer um treino de rodagem no outro dia de manhã, né? O atleta vai sair, tem 8 km de rodagem, um regenerativo, que a gente chama de um treino regenerativo, porque teve um treino mais intenso no outro dia. Será que esse treino ele precisa comer tanto volume, tanto valor energético, quanto um treino de alta intensidade que ele vai ter? Né? Então, isso são as periodizações, tá, gente? É extremamente, por isso que é importante a gente entender de periodização. Outro ponto importante é a questão da hidratação. Eu sempre recebo perguntas de atletas, sempre ali ou pelo direct, ou no Instagram, sempre recebo questionando sobre hidratação. A gente vem falando já com o tempo, eu e o Brian, sobre como é que funciona a hidratação. Então eu tenho que entender as individualidades daquele atleta, quais as necessidades dele. A gente sabe que tem protocolos, mas os protocolos não se adequam a todo mundo, e não é todo mundo que precisa dos protocolos que a gente tem de hidratação. Então a gente tem que entender a necessidade daquele atleta. A utilização de sódio durante o treinamento, será que realmente o seu atleta precisa, ou porque é um protocolo, porque ele vem pedindo? Normalmente ele já diz que usa, né? Grande parte dos atletas, quando eles chegam no consultório pela primeira vez, eles já vêm utilizando. Então muitas vezes eu até desafio, não, vamos tirar para que eu entenda, né? Para que eu entenda como o organismo dele responde sem. Talvez ele nem precise, muitas vezes ele não precisa. Ele que fica antecipando, ou porque ele ouviu falar. Então é importante a gente ter segurança disso. Não, vamos ver como é que teu organismo responde sem, e ver se realmente tu precisa. Outro ponto extremamente importante, o Brian tá falando, ele tá escrevendo ali, é o próximo ponto que eu ia falar, sobre calcular o gasto energético. Né? Então a gente, na periodização de treino, a gente vai ter as fases de treinamento que eu preciso seguir na periodização, e cada fase de treinamento tem uma demanda energética diferente. Então eu tenho que saber calcular isso. Como é que eu vou calcular? Se eu vou utilizar algum sistema para calcular, se eu vou calcular se eu fiz o meu sistema, né? Se eu tenho a minha planilha, isso não importa, mas você tem que saber chegar no valor energético, na necessidade energética do seu atleta, né? E suprir a demanda. Claro que eu vou respeitar na fase de base, né? Eu tenho que ver qual é o meu objetivo naquela fase. Se eu quero perder peso, mas eu já tô num ciclo de treinamento, olha o cuidado. Até ontem eu tava discutindo isso com um atleta aqui no consultório. Poxa, eu preciso dar substrato energético para que ele mantenha aquela necessidade que o treino tá exigindo, e ao mesmo tempo ele tem que perder peso, né? Como direcionar isso? Então eu tenho que ter o conhecimento de um cálculo energético, né, do gasto energético, da necessidade que aquele treino demanda, e o que eu posso fazer dentro daquele treino, como eu posso direcionar aquele ciclo de treinamento ainda para ajudá-lo a perder um peso, se for o caso, né, do atleta. E normalmente o atleta chega já querendo perder peso, e às vezes ele nem precisa, às vezes ele nem sabe da composição corporal dele. Ele já tem um percentual às vezes baixo, e mesmo assim ele quer perder peso. E eu não posso correr o risco dele perder massa magra, né? Então eu tenho que mostrar para ele que ele tem um percentual, uma composição corporal já adequada para pro peso dele, que não tem muito da onde a gente perder peso, porque
sempre vem com a ideia de quanto mais leve ele tiver, melhor ele vai render. Ótimo, se ele tiver com peso acima do ideal, quando ele perder peso, ele vai render melhor. Mas às vezes ele acaba perdendo potência nesse treino. Então, você entender de como funciona o treinamento com potência e daí ter alguns parâmetros até para avaliar como é que está sendo essa perda de peso dele. Poxa, então a gente vai perder peso, mas a gente vai avaliando essa perda de peso com a potência. Não posso perder potência, senão o atleta vai largar na prova super leve, super magro como ele queria, com baixo peso, mas sem força, né? Sem força, sem potência, e daí de nada adiantou. Então eu tenho que conseguir equilibrar esse gasto energético dele com a necessidade a demanda que o treino está exigindo. Outro ponto importante também são os recursos ergogênicos. Tanto a gente gosta de utilizar, o atleta também gosta muito de utilizar os recursos ergogênicos. E a gente tem vários suplementos aí que só vem ajudar, que realmente ajuda tanto na recuperação quanto num pré-treino, ajuda nas adaptações metabólicas ao treino, e a gente tem suplementos ótimos, mas a gente tem que entender qual a resposta de cada suplemento e utilizar nas fases corretas. Né? De nada adianta eu tomar uma beta-alanina, que a gente sabe que é um recurso ergogênico com ótimas respostas, assim como o bicarbonato de sódio também tem ótimas respostas, mas está utilizando durante 4, 5, 6 meses direto. E muitas vezes o atleta chega no consultório já utilizando. Então você tem que saber que o momento você precisa tirar para depois retornar com esse suplemento e realmente ele ter uma resposta ergogênica. O que é resposta ergogênica? É uma melhorada adaptação ao treinamento, né? Não necessariamente que isso eu vou ter uma boa resposta lá no treino. Não, eu preciso melhorar a adaptação. Se ele não adianta ele usar os recursos ergogênicos e não treinar o que condiz com aquela suplementação. Então eu preciso entender primeiro o comprometimento com esse atleta, né? O que a gente vê também muita dificuldade às vezes é o atleta aderir à forma de estar utilizando, né? Nessa prescrição que a gente vai fazer de utilizar 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, a gente precisa entender do suplemento, qual é a prescrição certa, como é que é a utilização desse suplemento e entender se aquele atleta vai estar aderindo, porque às vezes a gente passa da forma correta e o atleta acaba utilizando tudo em uma única dosagem e a gente sabe que a resposta não foi a mesma. Então eu nunca passo suplementação, principalmente os recursos ergogênicos para o meu atleta logo de início. Primeiro eu gosto de conhecer aquele atleta, de entender o comprometimento dele com a dieta. Primeiro, organizar a alimentação toda, né? A gente precisa organizar desde o que a gente vem falando, desde um pré-treino, de um pós-treino, de todas as refeições, distribuir aquela proteína em todas as refeições do dia. Primeiro a gente tem que encontrar esse equilíbrio na alimentação e depois partir para a cereja do bolo. Porque a gente sabe que os recursos ergogênicos é a cereja do bolo, né? Aquela é uma parte realmente para melhorar as respostas que a gente busca, mas depois que a gente já conseguiu ajustar toda a alimentação. E esses recursos ergogênicos a gente tem que entender de dosagens, de momento de estar utilizando, se é um pós-treino, se é um pré-treino, e quando que a gente vai estar prescrevendo no ciclo de treinamento, né? Um dos suplementos que eu mais gosto de utilizar é a creatina. Quem é meu paciente sabe que eu adoro utilizar a creatina, mas quando está utilizando, né? Daqui um pouco mais a gente vai ter o Iron em maio, então a gente já começa a fazer o planejamento para a gente ter melhor resposta desse suplemento. E a creatina é um suplemento que a gente pode utilizar ele direto quando a gente não busca uma resposta ergogênica, a gente pode utilizar de uma forma mais crônica por um período mais longo, mas quando a gente quer uma resposta ergogênica dele, a gente precisa fazer ciclos de treinamento. E esse ciclo de treinamento também é de uma forma crônica, né? Eu gosto de usar aí por 8 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, mas não passar muito disso para a gente ter uma resposta ergogênica. Então, a gente vai pegar lá o objetivo, a prova-alvo dele e vai contando de trás para frente para a gente ver qual é o momento que eu posso estar utilizando. Então, será que nesse momento agora ainda é o momento de utilizar? É a Paty. Oi, Paty! A Paty vai fazer o Ironman no Brasil agora em maio. E a Paty vem já desde o ano passado, a gente vem ajustando a alimentação dela. Teve a semana passada aqui no consultório e é bem isso, a gente vem ajustando a fase de treinamento. Às vezes o atleta chega super cansado, a gente tem que ver aonde que está esse cansaço dele, né? Até esse atleta que eu atendi hoje,
a gente estava muito relacionando ali que eu tô com fome no meio do treino, e a gente começou a conversar e começou a entender da prescrição da dieta, e a gente não tá falando de suplementação ainda, e a gente foi ver que a ingestão da janta do dia anterior que estava um pouco deficitária em valor calórico, né? Ele estava ingerindo pouco, ela estava ingerindo pouco carboidrato em relação à necessidade. Isso foi refletir aonde? Na parte da bike. Ela já tinha nadado de manhã, e na bike que realmente ela foi sentir fome, né? Então a gente viu que a janta do dia anterior foi refletir lá no treino da bike. Então é achar onde está, né? Conversar com o atleta, entender os momentos que ele está sentindo. E foi uma pergunta que eu fiz, que eu levantei para ela: faltou energia? Não faltou energia, porque ela fez, depois da bike, ainda fez uma corrida ótima. Foi uma corrida mais longa e com um tempo, com um pace muito bom. Então, energia não faltou, mas ela sentiu muita fome. Quando tem algo que tira o atleta do conforto, tira ele da zona do conforto, a gente acaba perdendo o foco. E no caso dela, ao sentir fome, ela acabou perdendo o foco na bike. Então ela viu que até perdeu um pouco de potência na bike, não pela necessidade energética, mas sim por estar com fome. Então o que a gente fez na dieta? A gente ajustou essa questão de dar mais alimentação onde ela tivesse uma mastigação no meio do treino. Então, olha só, a gente precisou entender daquele planejamento da alimentação, a gente precisou entender do treinamento e das respostas daquele atleta, para daí a gente conseguir direcionar da melhor forma. E agora, claro, a gente vai estar testando isso, e a gente tem tempo para testar, né? E é isso que a gente precisa. E quando a gente utiliza os recursos ergogênicos, é exatamente isso. A gente quer uma resposta com recurso ergogênico, né? E daí, será que a gente conseguiu ter essa resposta, conseguiu ter um retorno? Ele respondeu bem, o organismo dele respondeu bem naquele suplemento? Então a gente vai trocar, a gente vai utilizar outros, né? Embora a gente tenha suplementos com boas evidências, mas isso não quer dizer que é para todo mundo. A gente sabe que tem as individualidades, que tem uma questão genética, algum polimorfismo genético que ele pode ter e que pode alterar essa resposta. Rafael, deixa eu ver a pergunta, Rafael. Se tem um treino no dia seguinte muito forte, qual é o tipo ideal de jantar no dia anterior? Rafael, nesse caso a gente tem que lembrar assim, que o teu aporte principal de glicogênio muscular é na noite anterior, não é naquela refeição logo pré-treino que você vai fazer. Então, nesse tipo de treino, faça uma janta onde você tenha bastante carboidrato, né? Tem um aporte energético adequado de carboidrato e nem tanto de proteína, né? Utiliza as proteínas de mais fácil digestão, evita carne vermelha, que é uma proteína que tem uma digestão um pouco mais lenta e você vai dormir logo na sequência, principalmente se esse treino for logo cedinho. Então procura utilizar mais carboidrato e menos proteína à noite. Acho que seria o ideal aí para um treino de intensidade. Então a gente falou de recursos ergogênicos, da importância do profissional que vai estar prescrevendo esse recurso ergogênico, entender da fase que está utilizando, quando, como e por que está utilizando, né? E buscar depois a resposta desse atleta, se realmente ele teve a resposta que a gente... do nosso intuito de estar utilizando. E outro ponto interessante, vou tomar um chazinho aqui. Outro ponto que eu acho que é muito importante, até pra gente finalizar, é a estratégia de prova, né? Então aquele atleta passou com você lá 3, 4, 5 consultas antes do objetivo. Você já entendeu o metabolismo daquele atleta, você já entendeu as individualidades, o que ele gostou de utilizar, o que teve boas respostas no treinamento dele, em toda essa fase de treinamento. Então você já sabe o que ele vai utilizar na prova. E eu sempre digo que a prova a gente vai replicar o que foi feito nos treinos, então a gente não vai inventar mais nada. Então a gente precisa entender que tipo de prova ele vai fazer, o tempo de prova que ele vai fazer, a intensidade de prova que ele vai fazer. Então um Ironman, esse atleta vai fazer 8 horas e meia, 9 horas, ou ele vai fazer em 14, 15 horas. Então tem uma disparidade muito grande de tempo de prova, né? Então eu preciso entender que tipo de substrato eu vou dar para esse atleta, qual é o substrato preferencial que ele vai estar utilizando, como que ele vai estar utilizando. A gente precisa entender até mesmo de que tipo de roupa que o atleta vai estar utilizando para orientá-lo da melhor forma, como ele vai levar esse suplemento, né? Por isso que eu falei lá no início, da gente entender um pouco da modalidade desse atleta.
Entender e tentar viver isso, ou ter conhecidos e buscar pessoas próximas que vão te passar essa informação, né? Como é que esse atleta vai colocar um sanduíche no bolso se ele não vai levar nenhum bolso? Como é que eu vou prescrever isso para ele e ele não vai ter como levar? O que ele vai fazer na hora que ele estiver organizando as coisas? Ele simplesmente não vai levar e vai dizer que não tinha onde colocar, e talvez toda a sua estratégia tenha ido por água abaixo porque vocês não pensaram nesses detalhes, né? Até mesmo a quantidade de água. Poxa, será que a prova vai disponibilizar de água para esse atleta? Às vezes as provas de ultra endurance, o atleta tem que ser autossuficiente, então o atleta tem que pegar, tem que buscar água, às vezes de cachoeiras, do percurso, e muitas vezes esse atleta não pode deixar nada no meio não pode deixar nenhuma embalagem, o atleta tem que levar embalagem especial. Então é importante você também entender disso para conseguir direcionar, porque o atleta às vezes não vai saber como ele vai estar utilizando como ele vai estar levando aquele tipo de alimento e de suplemento. Então você entender da prova para conseguir fazer uma estratégia adequada é fundamental. Eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto sempre de ler o regulamento das provas, principalmente quando são provas um pouco mais complexas, né? Se a gente falar de maratona, as maratonas no asfalto, ali normalmente tem os pontos de hidratação, que são a cada 2,5 km, normalmente 2 km, 2,5 km. Então a gente sabe que não muda muito disso. Agora, quando a gente fala de ultra endurance, as provas de trail, as provas de Ironman, de natação, as maratonas aquáticas também, então a gente não sabe, a gente não tem certeza de onde vai estar esses pontos de hidratação, os pontos de suplementação. Então eu gosto de ler o regulamento e mesmo assim sempre fazer um plano A e um plano B com o seu atleta, né? Eu mesma como atleta já passei por algumas situações de chegar no ponto de hidratação e contar com aquela água ali e não tinha mais a água, por algum motivo ou de outro, a água acabou, enfim, estava muito quente, a água acabou antes do esperado. E daí, né? Esse atleta, a gente acaba desequilibrando emocionalmente um pouco, né? Então eu preciso ter um plano B. Claro que eu sabia como lidar com essa situação, mas o atleta vai saber como lidar. Então, por isso, um dos pontos sempre que eu coloco para o meu atleta, vamos levar mais, leva a sua água, né, da prova. Às vezes o atleta quer levar menos peso na bike, levar menos alimentação, menos hidratação para levar menos peso na bike. Mas às vezes a garantia daquela hidratação vai garantir que ele consiga fazer uma boa suplementação. E daí conseguir seguir o plano nutricional e com certeza você vai ter muito mais sucesso do que às vezes ali 500 gramas da bike que deixou uma caramanhola de lado, né? Eu acho que isso não é isso que vai fazer realmente a diferença depois. E a gente tem os atletas aí de alto rendimento, às vezes nos mostrando isso, que eles levam toda a parte de alimentação e suplementação. Então o que a gente falou aqui foi principalmente assim de como o que o nutricionista precisa entender e precisa saber para ser um nutricionista do esporte e para ser um nutricionista que trabalha principalmente com atletas de endurance, né? Gente, é um desafio, eu trabalho já há quase 11 anos com atletas de endurance. É um desafio, é um aprendizado diário, tanto com o atleta, quanto com as respostas que o atleta dá, as provas, né? As provas diferentes que eles vão fazer, e daí você tem que estudar mais sobre aquela prova, sobre aquela especificidade da prova, e isso tudo leva a gente ao conhecimento. Tem muita coisa sendo publicada, algumas coisas que são novidade na forma de aplicabilidade, outras que só se confirmam, outras que a gente utiliza e às vezes a gente não vê tantas respostas, mas o importante é que a gente tenha conhecimento de tudo, e nunca deixe de levar em consideração a individualidade do atleta. Individualidade é fundamental, o que funciona para um atleta pode não funcionar para o outro. E isso vai definir uma prova dele. Eu sempre digo para os meus atletas que o que vai definir a prova no dia da prova é uma boa estratégia nutricional. Porque quando chega no dia da prova, a alimentação, a suplementação, o treinamento já foi feito. Então já foi feito tudo o que tinha para fazer em relação ao treinamento. Adaptação metabólica aos treinos, adaptação fisiológica, isso tudo já foi feito. Agora no dia da prova,
o que vai definir realmente é ele seguir a estratégia. Seguir, claro, a estratégia de prova, né? Que normalmente o atleta faz estratégia de prova, em quanto tempo ele vai fazer a corrida, em quanto tempo ele vai fazer a natação, no caso do triatlo, em quanto tempo ele vai fazer cada percurso da ultramaratona. Mas a alimentação vai ser determinante. Então, se a gente não passar uma boa estratégia para o nosso atleta, ele pode correr o risco, sim, de não terminar a prova. E até mesmo o que ele não pode fazer durante a prova também é interessante a gente estar passando. Quando vocês vão ler um regulamento, até eu estava montando a aula, um dos nossos módulos do nosso curso, e ali eu coloco um regulamento que mostra exatamente o que tem, o que é ofertado na prova e o que não. E eu pontuo o que não é interessante para o atleta estar comendo dentro do que é ofertado. E assim eu faço também para os meus atletas. Porque o atleta acha que está ali na mesa, que está disponível para ele, que está exposto ali para ele, que ok, que ele pode comer. Mas a gente tem que mostrar para ele que muitos daqueles alimentos ali, ele não está acostumado, ele não está habituado, ele não treinou e não é adequado para o planejamento dele. Então ele não precisa consumir aquilo ali, né? Ele vai consumir outras coisas, ele já vai ter o planejamento dele. Então o nutricionista que quer trabalhar com esporte, que quer trabalhar com endurance, precisa estudar endurance, precisa ter conhecimento do endurance. Conhecimento de metabolismo, conhecimento de recursos ergogênicos, conhecimento de prova, conhecimento prático também, ter a prática da prova, entender de periodização, de hidratação. Então a gente tem muita coisa que a gente tem que considerar. Mas eu sempre converso com o Brian sobre isso cada vez que a gente trabalha, que a gente chega num ciclo de treinamento, a gente é muito legal a gente estar acompanhando o atleta etapa a etapa, até mesmo os erros e os acertos, e a gente vê aquele atleta concluir a prova, a gente ajudá-lo a chegar na sua melhor performance lá na prova. Então isso realmente isso vale muito a pena e isso é muito legal, porque a gente está falando aí de provas muito longas e com certeza durante todo aquele planejamento ali, durante toda aquela prova, ele vai lembrar do que você disse, ele vai lembrar da forma que você montou. Então seja muito categórico nessa organização toda, né? Discuta muito com ele toda essa organização. Então vai valer muito a pena, e toda vez que você passa confiança para ele, que você passa conhecimento, que ele sabe do que você está falando, que você explica para ele do que você busca, a resposta que você busca, seja a resposta metabólica, enfim, a resposta que você quer buscar, ele vai confiar no seu trabalho e ele vai aderir ao seu plano. E assim, com a assertividade é muito mais presente, acontece muito mais. Gente, então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui. Se quiser escrever, eu já respondo aqui. Se não, pode deixar no nosso direct, que a gente vai respondendo sempre. Então é isso. Boa noite para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.